Olá pessoal do Pitagóricos, eu sou Akireito, eu sou um dos novos membros do projeto Pitagóricos, né? E eu vou estar aqui atuando na parte de Física e Astronomia, né? Ligado às Olimpíadas, a OBA, né? A OBF, a OBFEP, um pouquinho da UNC, da UBC, né? Todas essas provas que envolvem um pouquinho de Física, Astronomia, Matemática, né? Eu vou estar aí atuando, gravando videoaulas de exercícios e teoria, tá certo? Então, para a gente começar, né? Como primeiro vídeo, eu vou estar aqui gravando a questão 9 da prova de 2020 da UBA, tá certo? Então, é uma questão sobre leis de Kepler, um assunto muito importante tanto na astronomia quanto na física, né? Um assunto bem recorrente nas provas. Então, é importante que você domine essas três leis, tá certo? Então, ele não exige que você, essa questão em específico, né? Não exige que você já tenha o conhecimento prévio, tanto que ele te diz o enunciado das três leis, né? Mas é bom que você já tenha uma noção prévia para evitar qualquer tipo de imprevisto na hora da prova, tá certo? Não é garantido que eles vão te dar os anunciados. Mas, enfim, ele pede então para a gente julgar as alternativas de A até E, tá certo? Então, vamos lá. Na letra A, ele pede então, qual dos pontos A ou B a velocidade da Terra é máxima? Então, essa representação aqui é o nosso sistema solar, perdão, é a órbita da Terra em torno do Sol de maneira simplificada e exagerada, né? Então, aqui no ponto F1 a gente tem o Sol, aqui no ponto F2 a gente tem o outro foco da elipse, né, da órbita. Aqui a gente tem a Terra que vai estar orbitando, né, vai estar percorrendo os pontos A, B, C e D, tá certo? Então, ele pergunta aqui qual ponto que é a velocidade máxima em A ou B, e se você olhar aqui no próprio enunciado, ele fala que a velocidade do planeta é variável. Ele diz isso aqui, e ele ainda pontua que ela é máxima próxima ao Sol e mínima longe do Sol. Se você verificar aqui no diagrama, você percebe que o ponto A é o ponto mais próximo do F1, né, nessa órbita aqui, portanto o ponto A vai ter a velocidade máxima, tá certo? Então, na letra A, a alternativa é A. Na letra B, ele pergunta qual dos pontos B ou C a velocidade da Terra é mínima, né? Então, ele, ainda nesse enunciado, né, da segunda lei, ele fala que a velocidade mínima acontece longe do Sol. Então, aqui no diagrama, novamente, você percebe que o ponto C é o que está mais distante do ponto F1. Portanto, a resposta é a letra C. Certo? Bem tranquilo. A letra C, então, ele pergunta se o Sol está no ponto F1, então o que existe em F2? Né? Então, você verifica aqui na primeira lei que ele fala que a órbita de cada planeta é uma elipse e o Sol está em um dos focos. Né? Então, o foco F1, que nem eu tinha falado anteriormente, está o Sol. E no outro foco, o que existe? Né? Não existe nada. No outro foco vai ser vazio, enquanto o outro vai ter a estrela no qual o planeta vai estar orbitando. Então, não existe nada no outro foco, certo? Próxima questão. O item D, ele pergunta o que existe exatamente no centro geométrico da elipse, né? Aqui, por exemplo. Ora, não existe nada, né? As leis não falam nada em relação ao centro da elipse, só falam em relação aos focos, né? Onde um vai estar o Sol e no outro não vai ter nada. Então, aqui novamente a resposta é não vai ter nada. Certo? Bem de boa, bem tranquilo. E a letra E, ele pergunta a velocidade da Terra é crescente quando se aproxima de A ou B, né? Para a gente saber responder essa questão, basta a gente pensar que a velocidade no ponto A é máxima, né? Que nem a gente já respondeu aqui no nosso item A. E a gente sabe que a velocidade do ponto A, né? Eu vou chamar de VA, é a velocidade máxima. Então, VA é maior que a velocidade em D, maior que a velocidade em C e maior que a velocidade em B. Então, vamos supor que o nosso planeta está girando no sentido anti-horário, certo? E aqui no ponto V, aqui no ponto D ele vai ter uma velocidade VD que é menor que a velocidade VA, né? E aqui no ponto B ele vai ter uma velocidade VB também menor que a velocidade VA, tá certo? Ora, pensa comigo. Se aqui no ponto VD ele está com uma velocidade menor que VA e depois ele passa aqui no ponto A com uma velocidade maior, né? A gente pode aqui evidenciar a desigualdade, né? Que VD é menor que VA. Isso quer dizer que ao longo desse trecho daqui que eu estou pintando de vermelho, né? Ao longo desse trecho, o que acontece é uma aceleração, né? O que acontece é que a velocidade D é menor e com o passar do tempo, devido à atração gravitacional entre o planeta e o Sol, a velocidade dele está aumentando. Então, nesse trecho aqui de D para A, existe uma aceleração, tá certo? Uma crescente quando se aproxima de A. E quando ele vai de A para B, né? Quando ele está vindo daqui para cá, o que acontece é que ele está indo de uma velocidade maior, que é o VA, para uma velocidade B, né? VB menor que VA. Portanto, nesse trajeto aqui que eu vou marcar de azul,
vai ter uma desaceleração, tá certo? Porque ele está indo de uma velocidade maior, que é a VA, para uma menor, que é a VB, tá certo? Então, a gente pode concluir que a resposta é a alternativa A. Beleza? Então, bem tranquilo, né? Uma questão bem de boa da OBA. Basta ter um conhecimento prévio de leis de Kepler. Espero que você tenha entendido, que você tenha gostado. Se não tiver entendido, bota um comentário para a gente saber um feedback, né? Como é que estão as coisas. Se tiver alguma dúvida, pode fazer também. A gente vai responder quanto antes. Eu espero ver você de novo no próximo vídeo. Obrigado e tchau.